O Internacional que joga logo mais às 4 horas da tarde contra a equipe do Avenida, na estreia do Inter do Campeonato Gaúcho e no primeiro jogo do Inter nessa temporada. Num jogo onde todo mundo tá com uma expectativa muito lá em cima por todo esse time que o Inter já montou nesse começo de ano, com o Alário, com o Robert Renan, com o Ivan, que deve estrear hoje, com o Borré, que ainda não está no grupo, mas é um jogador que também criou essa expectativa por parte da torcida do Internacional. No vídeo de hoje eu quero te falar a tendência de escalação, com algumas novidades que o Cudê deve colocar a campo, algumas por desfalques e outras por própria escolha do próprio treinador. Outra situação que eu quero te falar também é sobre bastidores de Alário. Eu quero te falar como é que treinou o argentino nessa semana e também quero te falar nesse momento uma informação que começou a repercutir lá na Itália, do Alex Sandro, lateral esquerdo, que hoje está na Juventus, contrato terminando na metade do ano, pode assinar um pré-contrato, e eu quero te falar como que o Inter apareceu com a possibilidade de uma informação que vem diretamente lá da imprensa italiana. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. E deixa aqui nos comentários também o teu palpite para esse jogo do Inter contra o Avenida. Eu acho que o Inter vai vencer esse jogo por 5-1. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião de qual que é o teu palpite para esse jogo do Avenida, agora logo mais às 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio, lembrando com portões fechados, tá bom? Falando sobre a tendência de escalação, tá? O técnico Eduardo Cudê, que não tem alguns jogadores à disposição, como Gabriel Mercado e Alan Patrick, que ainda estão suspensos em função da confusão do último Campeonato Gaúcho. O Internacional, que também não tem à disposição Maurício, que está com a seleção pré-olímpica. O Matheus Dias, que está com uma lesão na coxa esquerda. E também o goleiro Rocher, que está com uma lesão na região torácica. Então são alguns dos desfalques que o técnico Eduardo Cudê tem para esse jogo e tentam traçar uma tendência de escalação que, principalmente no treino da sexta-feira, que foi um treino aberto que a gente viu, basicamente a gente consegue traçar essa tendência de escalação com o Ivan no gol, Bustos na lateral direita, Vitão, Robert Renan fazendo a sua estreia e na lateral esquerda a presença do René, o meio de campo do mesmo jeito do que terminou o último, com Arangues como camisa 5 e Bruno Henrique como camisa 8, eles fazendo basicamente essa dupla. Aí o Wanderson, o Johan na vaga do Alan Patrick, e aí na frente a dúvida, mas com uma tendência para Ener Valencia, certo? E aí a principal dúvida, por quê? No treino da sexta-feira, em metade da atividade, o Pedro Henrique treinou como titular e na outra metade da atividade, o Lucas Alário treinou como titular. Então tem essa disputa entre Pedro Henrique e Lucas Alário. Qual que é a tendência para vocês que eu posso passar, tá? A tendência é de um Pedro Henrique começando entre os titulares, até porque o Alário não joga desde abril, e ele entrando no segundo tempo, ali por volta dos 20, 25 minutos. Nada impede do Alário começar o jogo também, mas a tendência é para o Pedro Henrique, porque ele iniciou a atividade, ficou durante mais tempo entre os titulares e só na segunda parte da atividade que o Alário assumiu ali basicamente a dupla de ataque com o próprio Ener Valencia, tá bom? Mas existe essa dúvida entre Pedro Henrique e Lucas Alário, tá bom? Outra coisa também que eu quero te passar nesse momento é para falar um pouco mais sobre alguns bastidores do Lucas Alário nessa semana, que treinou normalmente com os demais jogadores e assim, treinou muito bem, tá? Não só fisicamente, é um jogador que tá muito bem fisicamente, tá fininho, ao contrário, por exemplo, de jogadores que subiram da base, que inclusive foram para Alvorada, como por exemplo o Tauelara, que subiu com 8 quilos, acima do esperado. O Lucas Alário é numa situação bem diferente, ele tá completamente em forma, e ele treinou muito bem durante essa semana, né? Repercutiu diversos vídeos dos treinos de finalização do Lucas Alário. É um cara que finaliza muito bem, é aquele cara que finaliza no gol, não no goleiro, e é um jogador que realmente vem aí criando muita expectativa por parte da comissão técnica do técnico Eduardo Cudê. É um cara que o Cudê confia muito, muito se fala no Ener Valencia, muito se fala no Borré, pouco se fala no Alário. E é um cara que vem treinando muito bem durante essa semana, como eu te falei, vai fazer a sua estreia hoje contra o Avenida, ou começando como titular, ou entrando no segundo tempo, mas a comissão técnica coloca e deposita muita confiança nesse argentino de 31 anos, tá? Assim como o Ener Valencia, que com a pré-temporada, ele já terminou a temporada passada com mais de 13 gols sem ter tido, por exemplo, férias. Agora com férias e uma pré-temporada, se espera que ele possa conseguir ainda mais coisas, tá?
o técnico Eduardo Cudê está bem satisfeito, né? O Cudê ainda que tem outros centroavantes dentro do plantel, tem, por exemplo, o Luca, que ainda segue com o Inter, tem, por exemplo, o Luiz Adriano, que tem contrato com o Inter até metade da temporada, e são outras opções para o ataque. Hoje, se tu for pegar certinho, eu não vou colocar o Borré, porque o Borré ainda é uma situação que o Cudê não tem à disposição, mas hoje o Cudê tem 4 centroavantes. O Alário, o Valência, o Luca e também o Luiz Adriano. São os 4 centroavantes que nesse momento ele tem à disposição. Outros meninos da base também estão treinando com o profissional, mas hoje esses 4 é o que o técnico Cudê acha, né? Também tem a presença, por exemplo, do Pedro Henrique, que é um jogador que também está jogando ali naquele terço final, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês também é sobre uma informação que começou a repercutir lá na Itália. Quem trouxe essa informação foi o jornalista Nico Ishira, que é um jornalista italiano, tá? E ele trouxe a informação que o Alex Sandro, todo mundo sabe que ele já pode assinar um pré-contrato, o contrato dele acaba no dia 30 de junho com a equipe da Juventus, e ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ainda não existe uma definição se ele vai ficar por lá, mas segundo o jornalista, ele não fica na Juventus, ou seja, ele vai ficar livre no mercado. Ainda segundo esse jornalista, algumas equipes do Brasil já sondaram o Alex Sandro, né? E aí a gente sabe que o Inter é um dos clubes que sondaram o Alex Sandro, é um dos nomes no qual o Inter mapeia, porque todo mundo sabe que o Inter tem uma carência enorme na lateral esquerda, hoje só tem o René, e o Alex Sandro seria o único lateral esquerdo possível do Inter trazer, que seria aquele cara que tu vai falar, bom, esse cara eu tenho certeza que é melhor que o René, seria o único jogador hoje no mercado com capacidade que o Inter conseguiria trazer, que seria, por exemplo, melhor que o René. Mas, além do Inter, ele também falou que existem clubes da Turquia interessados na contratação do Alex Sandro e até outros clubes, por exemplo, do futebol europeu. Hoje, o Alex Sandro tem mais de 32 anos, tá? É um jogador já experiente, mas ainda não é um jogador velho. É um jogador que ainda consegue tranquilamente continuar jogando na Europa se quiser. Inclusive tá jogando numa grande equipe, tá jogando como titular ainda, que é o caso, por exemplo, da Juventus da Itália. Mas é um jogador que tem sim essa possibilidade de retorno ao futebol brasileiro. Se tu for pegar no Brasil os principais clubes, o Flamengo acabou de contratar o Matias Vinha por 10 milhões de euros da Roma, aquele lateral esquerdo uruguaio que era do Palmeiras. Do Palmeiras foi vendido, por exemplo, para a Roma. Além do Flamengo, que poderia querer um lateral esquerdo, tem o Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro tem o Guilherme Arana já. Então, esses dois clubes não tem por que contratar o Alex Sandro. O Palmeiras hoje tem o Piquerez como lateral esquerdo, não tem por que contratar o Alex Sandro. O Corinthians sim, pode ser um clube que, por exemplo, faria sentido ali para o Alex Sandro, é um possível concorrente para o Inter. O próprio Grêmio, que está atrás de um lateral esquerdo porque não confia muito no Reinaldo. Então, os 3 principais clubes no Brasil que hoje teriam capacidade para contratar o Alex Sandro e faria sentido contratar o Alex Sandro seria Corinthians, Inter e Grêmio. O próprio São Paulo também, principalmente depois da saída do Caio Paulista para o próprio Palmeiras. Então, esses 4 clubes seriam clubes onde o Inter, junto com esses 3, teria essa possibilidade de trazer o Alex Sandro e seria uma concorrência bem forte, diga-se de passagem. Mas também tem um outro problema, né, que é essa possibilidade de continuidade na Europa por causa do Alex Sandro, que pode, por que não, ainda sonhar com a seleção brasileira. A seleção brasileira não tem bons laterais esquerdos hoje, né, os últimos 2 é o Carlos Augusto e o Renan Lodge, então ele pode alçar ainda, por que não, ser convocado para a seleção brasileira, e aí para ser convocado na seleção brasileira, a tendência de uma continuidade na Europa, e aí futebol turco e até mesmo futebol espanhol seria, por exemplo, uma alternativa para ele, mas é um nome que o Inter está de olho e é um nome que o Inter pode avançar, principalmente pensando no pré-contrato e daqui a pouco oferecendo algum tipo de projeto, algum tipo de barganha para o próprio Alex Sandro, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!